Fala galerinha, tudo bem? Prof. do Zenon aqui. Dessa vez um vídeo sem muita edição, vai ser uma aula mesmo, né? Com muita coisa que vai ficar de fora, porque esse assunto ele definitivamente não acaba quando termina. Mas vamos falar um pouquinho sobre Big Brother, BBB e racismo. E aí, você acha que essas pautas, essas discussões que aconteceram no Big Brother ontem são fundamentais? Ou isso é mimimi, o famoso mimimi? Bom, como sempre, eu gosto de trazer algumas informações, porque é difícil a gente falar sobre aquilo que a gente não sabe, sobre aquilo que a gente não conhece. E opiniões, né, convicções, crenças, dogmas, como a gente já viu lá nas aulas introdutórias que a gente falou sobre redação, não valem aqui para dissertação argumentativa. Não é se eu gosto da parede amarela ou verde, né? E sim qual é o embasamento que eu vou trazer para sustentar uma ideia. Então eu trouxe algumas coisas para a gente pensar juntos. Não venho aqui trazer verdades absolutas, porque eu sou professor. Venho aqui para trazer uma discussão interessante, importante, atualíssima e a gente refletir juntos sobre um possível projeto de texto que fale sobre esse chamado racismo estrutural. Bora lá? Primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essas questões e do racismo estrutural é que o grande sintoma do racismo estrutural brasileiro dentro de nossa literatura, ele se dá justo com o nosso maior autor, Machado de Assis. Então, não é segredo para ninguém, vocês talvez já tenham visto isso em determinados sites, né? Que muitas vezes a imagem do Machado de Assis foi retratada de forma muito mais embranquecida, com um falso tom, né, de pele, né? É só a gente comparar, por exemplo, com essa imagem aqui, que normalmente estampa muitas das obras do Machado de Assis, com essa última fotografia que foi retirada do escritor. Então, que história é essa, né? Por que existe esse uso, essa manipulação da imagem do negro para tentar mostrá-lo como menos negro, com recursos e elementos que estão ligados à cultura branca? Será que isso acontece com outros aspectos? Acontece. E a gente vai falar muito a questão do cabelo, que eu acho que é o grande assunto e a grande discussão do Big Brother ontem, né, na noite de segunda-feira, foi a exposição de um sentimento que o João já estava sentindo aí, de acordo com aquela conversa, aquela brincadeira, vamos colocar entre bastante aspas aí, que o Rodolfo fez. Mas vamos chegar lá, vamos com calma. Então, só para entender que esse processo de alterar imagens, né, já existe há muito tempo. E aí, uma parcela expressiva da sociedade brasileira compartilha a crença de ter construído uma nação, diferentemente dos Estados Unidos e África do Sul, que não foi caracterizada por conflitos raciais abertos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o mito da democracia racial, que ele é fruto, em grande parte, desse não confronto escancarado ou explícito, por exemplo, que ocorreu nos Estados Unidos e na África do Sul. Além disso, imagina-se que em nosso país as ascensões sociais do negro e do mulato nunca estiveram bloqueadas por princípios legais, como os conhecidos Jim Crow e o apartheid dos referidos países. Para os que imaginam e advogam a singularidade paradisíaca brasileira, isto significa dizer que o critério racial jamais foi relevante para definir as chances de qualquer pessoa no Brasil. É aquele discurso de que se você quer, você corre atrás e você alcança todos os seus objetivos e desejos. Em outras palavras, então, ainda é muito difundido no Brasil a crença de que a cultura brasileira antecipa a possibilidade de um mundo sem raças. Poxa, será que é verdade? Será que se eu correr atrás e eu for, né, em busca dos meus desejos, não importa a cor da minha pele, a minha idade, que eu vou conseguir o meu gênero, que eu vou conseguir chegar lá? Bom, a gente vai refletir um pouco sobre essas questões também. Então vamos entender um pouco, né, desse mito da democracia racial. Olha só, todos os trechos e todas as informações que eu estou trazendo aqui, as referências vão aparecer no último slide e eu vou deixá-las na descrição do vídeo, tá? Porque eu acho que são documentos interessantes para que a gente possa ler com mais tranquilidade, com mais tempo e entender o quanto o que aconteceu ontem no reality show, né, que atinge lugares do país inteiro, é, é uma situação que está ligada a questões históricas, a processos históricos do nosso país. Então vamos lá. A crença no mito da democracia racial é estruturante do sentimento de nacionalidade brasileiro, a ponto de operar uma rara concordância valorativa entre as diferentes camadas sociais que formam a sociedade nacional. Olha só que interessante.
A título de exemplo, em pesquisa realizada no Distrito Federal acerca do perfil valorativo de brasileiros agregados a partir da renda familiar, nível de escolaridade e local de moradia, Souza constatou que entre os brasileiros que compõem a camada classe média e os que formam a camada classe baixa, existe uma clara linha demarcatória em relação ao preconceito contra a mulher, ao pobre, ao nordestino e aos homossexuais. De tal forma que entre os primeiros, essas formas de preconceito apresentam um baixo índice, enquanto entre os últimos apresentam um alto índice. O que isso significa de forma clara? Que o preconceito em relação à mulher, ao pobre, ao nordestino e aos homossexuais é inversamente proporcional ao rendimento, ao grau de escolaridade e à qualidade de vida proporcionada pelo local de moradia. Isso significa que quanto mais dinheiro e mais recursos você tem, se você ocupa uma dessas categorias, menos preconceito você vai sofrer, né? E a gente está falando de uma questão que envolve racismo, né? O mito da democracia racial, ele também se apoiava, né, e ainda se apoia na generalização de casos de ascensão social do mulato. Este, nas palavras de Karl Degler, encontrara uma saída de emergência, o que significa dizer que se desenvolveu um reconhecimento social do mestiço no Brasil. Todavia, a assimilação e reconhecimento social do mestiço ocorria à custa da depreciação dos negros. O que está por trás deste mecanismo brasileiro de ascensão social é a concordância da pessoa negra em negar sua ancestralidade africana, posto que está socialmente carregada de significado negativo. Ironicamente, dentro desse contexto de saída de emergência, os casos de ascensão social de pessoas de cor não enriqueciam o grupo social dos negros, uma vez que as pessoas de cor que ascendiam, que se elevavam socialmente, eram encarados como, entre aspas, negros de alma branca. E essa ideia de se afastar, de se distanciar, né, do grupo ao qual o indivíduo pertence ou pertencia, ela ocorreu, né, de forma muito latente no Brasil e ainda existe até hoje, né? Então, só para a gente pegar um exemplo mais recente, reportagem que foi publicada na revista Galileu. Mulheres negras com cabelo natural são vistas como menos profissional. Olha só, e essa é uma reportagem de 2020, aqui de agosto de 2020. Então, na pesquisa, olha que interessante, a equipe recrutou pessoas de diferentes raças e pediram que assumissem o papel de recrutadores de candidatos a vagas de emprego. Os participantes receberam perfis de negros e brancos e foram solicitados a avaliá-los com profissionalismo e competência. Mulheres negras com estilos naturais de cabelo afro, o que incluía tranças ou simplesmente cachos soltos, receberam pontuações mais baixas em profissionalismo e competência. Essas candidatas tampouco foram recomendadas com frequência para entrevistas em comparação a negras com cabelo liso e mulheres brancas com cabelo crespo ou liso. Os pesquisadores também viram que esse preconceito acontecia principalmente quando o emprego era para ambientes considerados mais conservadores, como consultoria ou indústrias. No caso de trabalhos em uma agência de publicidade, a textura do cabelo não afetou a percepção de profissionalismo. Segundo os autores, isso provavelmente se deve ao fato de esse ser um mercado visto como mais criativo, com normas de vestimenta e atitudes menos rígidas. Então veja o quanto a percepção que o indivíduo, que um gerente, que um profissional pode ter de outro é afetada pela forma como o cabelo dessa pessoa é, né? Pela forma como essa pessoa usa o cabelo. Então, pode parecer um discurso sutil, uma brincadeira, uma piada, mas ela traz, né, raízes e reflexões que são muito mais profundas, tá? E aí, nesse contexto, por muito tempo, o racismo ele quis e conseguiu, entre aspas, domesticar o cabelo crespo da mulher negra, né? Então, tem até uma série da Netflix que mostra uma pioneira, né, em tratamento de cabelo crespo de mulheres negras, e era muito comum que elas alisassem o cabelo com um pente quente, né, de ferro, né, ou que seria a chamada chapinha hoje em dia, né? E ainda é muito famoso e ainda é muito recorrente o uso de laces ou de progressivas no cabelo para alisar o cabelo, né? Muitas mulheres negras se submeteram ao alisamento ou, quando isso não era possível, ao uso de lenços de todos os modelos para acalmar, também entre aspas, rebeldia do cabelo crespo. Músicas como Negra do Cabelo Duro eram cantadas em todas as regiões do Brasil,
com total naturalidade, mesmo na cidade de Salvador, no estado da Bahia, que tem a maior concentração de negras e negros do Brasil. Um cabelo crespo, então, né, de forma estereotipada, estigmatizada, é um cabelo duro, é um cabelo feio, desarrumado, rebelde, e assim a necessidade de deixá-lo macio, bonito, ajustado e comportado fazia com que a mulher negra, na verdade, né, se submetesse à estética branca do cabelo liso. Ao alisar o cabelo, a mulher negra deixava de expressar sua negritude através de seu cabelo e expressava sua feminilidade, porém, essa com outra cor, a cor branca. Então é muito simbólico, né? O cabelo ele faz parte, né, da nossa imagem, da nossa face, da nossa tela, né? Então nós somos reconhecidos também pelos nossos penteados, pela cor do nosso cabelo, pela textura, pelo comprimento e tantas outras questões. Bom, outra coisa, voltando no mito da democracia racial, que eu acho interessante, né? Essa ideia aqui que eu falei há pouco tempo atrás, de que o negro, né? Ele se distanciava, né? A saída de emergência, ou seja, os casos de ascensão social das pessoas de cor não enriqueciam o grupo social dos negros, uma vez que as pessoas de cor que ascendiam eram encaradas como negros de alma branca. E isso me remete muito ao personagem Prudêncio, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi agredido, violentado, né, pelo Brás Cubas, mas que sempre o tratava como senhorzinho, com todo o respeito do mundo, e quando o Prudêncio foi alforriado e ele conseguiu juntar dinheiro, ele comprou um escravo para reproduzir esse comportamento, né, do senhor. Então, o mito da democracia racial ele também vinha acompanhado aí da crença de que as relações no Brasil raciais teriam sido mais humanas do que as encontradas nos Estados Unidos, posto que aqui teríamos encontrado um senhor benevolente. Todavia, os dados do período escravista sobre mortalidade infantil, alforria e expectativa de vida têm demonstrado que o mito do senhor benevolente também não encontra correspondência com a realidade. Não é à toa que o nome é mito, certo? Muito bem. Antes da gente chegar no caso do Big Brother especificamente, né, tem aqui uma notícia do site G1 de um colégio em Guarulhos que pede que o aluno corte o cabelo crespo, né? E aí a mãe não cortou o cabelo e diz que não conseguiu rematrícula em escola, tá? Vamos chegar então ao que nos interessa, a polêmica aí em torno do Rodolfo com o João, participante do Big Brother. Basicamente o que aconteceu é que o João, o Rodolfo e o Caio tiveram que usar essa fantasia, né, de homens das cavernas como punição lá pela brincadeira do programa. Em um determinado momento, o Rodolfo disse que o cabelo estava parecido com o cabelo do João. E muitas pessoas ficaram sem entender por que esse comentário incomodou tanto o João, ofendeu tanto o João, porque o Rodolfo usou, né, algumas questões da própria vida dele. Olha, meu pai tem o cabelo igual ao seu, eu falei isso no começo do programa, etc. Eu só estava brincando. Poxa, ele poderia ter vindo falar comigo antes de falar sobre isso na segunda-feira, ao vivo, em rede nacional. Então eu vou trazer só alguns pontos bem de situações que talvez nós acharíamos estranhas e por que então muitas pessoas não veem o mesmo estranhamento na fala do cantor. Imagine, por exemplo, que eu brinco com alguém que está acima do peso e fala: nossa, mas você tá uma baleia, não vai conseguir nem passar por essa porta. E aí alguém me fala: poxa, né, você me magoou, você não precisava falar isso. Não, imagina, não se preocupe, eu tenho pessoas gordas na minha família. Então, eu falei só brincando, não leve a mal. Ou então, por exemplo, eu encontro alguém, ou um amigo, enfim, e falo: nossa, mas você é um débil mental mesmo, um retardado, né? Você tem alguma deficiência? Poxa, não, você me magoou, porque, né, você está estigmatizando um comportamento meu. Enfim, não, imagina, não se preocupe, não. Eu tenho parentes, pessoas da minha convivência que também têm algum tipo de deficiência. Se a gente sempre usar como justificativa para nossa fala ocasional que existem pessoas que fazem ou fizeram parte do nosso círculo de amizade ou afetivo, e isso anular o peso das palavras, a gente se esquece de que nós estamos em uma sociedade que evolui, que se transforma, que progride, né? Então, se na década de 90 eram comuns propagandas de cigarro que enalteciam o cigarro e hoje não, é porque houve mudanças no processo, né, da sociedade, mudanças no comportamento. Se hoje a gente não vê mais aquela propaganda que estampa a mulher, né, de biquíni na praia, servindo cerveja para os homens, né, lá nas
nas paredes das borracharias, é porque a sociedade está em transformação. Então, por que não questionar também o peso, né, que uma fala que evidentemente não necessariamente foi dita por maldade, por intencionalidade de agredir o João, né, mas isso não anula o impacto que ela pode gerar, porque senão tudo vira brincadeira, né? E nós somos uma sociedade que estamos muito acostumados a ver como piada situações como a do Pânico, por exemplo, que coloca um monte de mulher sarada de biquíni em cima do avestruz para uma corrida, para uma delas cair, ter que ser levada para o hospital, e isso diverte as pessoas, né? O humor inteligente, a brincadeira inteligente, ela normalmente não busca atingir quem já é historicamente oprimido, né? E sim criticar, trazer à tona uma discussão por quem oprime, por quem está numa posição já de superioridade. E nesse caso, quando a gente pensa num cara que é negro, professor, né, que disse no programa que ganha R$ 2.000 por mês, dos quais R$ 700 ele tem que tirar do próprio bolso para pagar a ida e volta para a escola, então a gente já está falando de um cara que recebe aí R$ 1.300, né? Com um homem branco, que pelo menos fenotipicamente, se a gente for pensar na palavra da Lumena, né, ele é visto, lido como um homem branco, cantor de sertanejo, que ganha muito bem, que tem um estilo de vida muito diferente. E quando ele tenta consertar, as coisas se atrapalham mais, porque quando eu falo, não, mas eu aliso meu cabelo é igual ao seu, né? A discussão ali não é essa, mas poderíamos problematizar, por que ele alisou o cabelo, né? Então, é porque existe ainda a ideia construída socialmente de inúmeros padrões. Ele pode ser o tamanho do meu nariz, a orelha, como estão os meus dentes, e ele também existe em relação ao cabelo, certo? Bom, para trazer mais algumas informações aqui que eu acho interessantes, né? E para ver como é que a cor da pele, o cabelo, o estilo, eles impactam não apenas uma fala que pode ter sido dita num contexto de, entre aspas, brincadeira, mas afeta a vida mesmo, né? Quantas situações será que o João não pode ter vivenciado ou enfrentado de não ter sido contratado numa escola pelo tipo de cabelo que ele tem ou pelo tom de pele, né? Ou pelo estilo? Quantas vezes o João será que não entrou nessa pesquisa aqui, nessa onda de pessoas que não o contrataram por conta do cabelo, porque o viram como alguém menos profissional e menos capacitado para estar numa escola que pagasse, né, um alto valor de hora-aula, por exemplo, né? Quantas vezes talvez ele não tenha vivenciado situações de preconceito e de estigma por conta do cabelo? E aí a gente pode só problematizar mais um pouco. Mas por que ele deixou para falar isso na segunda-feira, no programa ao vivo? Ele está fazendo isso por jogo, etc. Todo mundo ali está jogando, não é? Não são R$ 10 que o ganhador vai levar, né? R$ 1.500.000, isso é muita coisa, né? E para todos os que estão ali, embora muitos dos que estão participando do programa já tenham muito mais do que essa quantia na conta corrente. Para um cara que ganha R$ 2.000, dos quais 700 vão para pagar transporte, 1.500.000 é muita coisa. Então todo mundo ali está jogando. E vamos lembrar que o João é professor e como professor ele escolheu um momento pertinente, reunindo a galera, né, não só os participantes do programa, mas quem estava assistindo, para dar uma aula e para falar, cara, você não pode falar isso, porque não é legal você falar isso, certo? E aqui é um caso que aconteceu em 2014, que é real, é verídico. Esse professor de história, ele estava correndo, ele estava fazendo atividade física, ouvindo música, e ele passou por um bar e pouco tempo depois, ou antes, esse bar tinha sido assaltado. E o dono do bar, o filho, enfim, confundiram esse cara, esse professor, o André Luiz, ele que teoricamente então assaltou o bar. E foi acionada a polícia, né, que chegou até o André Luiz. Ele já tinha apanhado um pouco dos donos do estabelecimento e ele disse, não, eu sou professor, eu estava correndo. Prova que você é professor. E ele teve que dar uma aula, e ele deu uma aula de Revolução Francesa para não apanhar mais. Só que ele teve ainda, né, que provar que ele não tinha roubado o estabelecimento. Imagina o que é você ser separado pela polícia e dizer, não, eu sou professor e eu estava te fazendo atividade física e alguém não acreditar em você e pedir para você dar uma aula comprovando essa situação, né? E aí basta que nós pensemos em situações que nós já tenhamos vivenciado, em que a cor da nossa pele tenha nos privilegiado de alguma forma, certo? Bom,
Como aqui a gente não só fala, mas vamos pensar num projeto de texto juntos, né? Lembrando que aqui estou trazendo uma possibilidade diante de várias possíveis. Essa não é a melhor, não é a pior, não é a única, mas é uma possibilidade de a gente pensar em todo esse conteúdo trazido e elaborar uma dissertação, tá? E aí, vamos lembrar sempre, nós temos muitos materiais aqui em aulas passadas que falam sobre projeto de texto e organização das ideias. Aqui a gente poderia, pensando nessa discussão sobre o racismo, né, o racismo estrutural, nós poderíamos começar com um dado, que é do Atlas de Violência do ano de 2020, que afirma que os casos de homicídio de pessoas negras aumentaram 11,5% em uma década. Então, eu estou pegando um dado. E eu estou usando esse dado para relacioná-lo a uma realidade no Brasil, que é o racismo, que é a violência e o preconceito racial. Ponto. Só que aqui a gente vai falar de questões mais implícitas, né? Que é esse racismo estrutural no discurso, na fala ou mesmo na omissão. Então eu estou fazendo uma ponte de que, embora, né, seja mais perceptível em casos explícitos, o caso racismo, o chamado racismo estrutural também se mostra presente em ações cotidianas e demanda reflexões para a compreensão de suas raízes e consequências. Então eu estou defendendo aqui uma tese de que o racismo estrutural ele só vai poder ser enfrentado, compreendido e entendido, né, quando forem avaliadas suas raízes e as consequências que o racismo estrutural pode trazer. Então aqui a gente está pensando num projeto de texto por causa e consequência. Sendo assim, no primeiro parágrafo de argumentação a gente pode trazer a primeira questão, né? Então a gente pode discutir o mito da democracia racial e associar esse mito à ideia de um senhor benevolente no passado. Dá até para fazer uma ponte aí com a obra Memórias Póstumas, somada à dificuldade da maioria dos brasileiros se reconhecerem preconceituosos. Então, se as pessoas forem questionadas, existe racismo no Brasil? A maioria delas afirma que sim. Você se considera racista? Não, não me considero. Então, existe uma dificuldade muito grande de as pessoas entenderem que determinada fala e discurso é um discurso preconceituoso. E aí a gente poderia trazer alguns exemplos desse racismo mais implícito, né? Que ora é reproduzido como piada, ora é reproduzido como ingenuidade. Eu colocaria ingenuidade aí entre aspas, porque não sei até que ponto isso é realmente ingenuidade, como que aconteceu com o João no Big Brother Brasil, certo? E aí a gente pode, num segundo parágrafo de argumentação, trazer os efeitos dessa questão, né? Então, os efeitos desse comportamento, eles são sentidos para começo de conversa pelas pessoas que sofrem esse tipo de violência. Então, eu não sofro o racismo pela cor da pele, eu não sofro o preconceito nesse sentido, né? E faço parte desse grupo privilegiado que trabalha em instituições que remuneram bem e que, portanto, me permitem ter um estilo de vida que me coloca numa posição social de privilégios, e isso é refletido na forma como a sociedade me enxerga e me vê, tá? Então aqui a gente poderia dizer que os efeitos desse comportamento são sentidos por homens e mulheres que sofrem esse tipo de violência. Se o João, então, se sentiu incomodado com a fala do cantor sertanejo, esse sentimento de incômodo, ele não é um incômodo pautado em uma única fala que ocorreu pontualmente na vida de um cara de 30 e poucos anos. Ele representa uma vida em que o cabelo e a cor da pele do professor o colocam, entre aspas, como menos qualificado ou até mesmo suspeito, aquele que tem cara de bandido. Então, o racismo estrutural na brincadeira, de novo entre aspas, e aqui até uma ironia, ele agride tanto ou mais do que o físico, porque ele mexe no bolso, porque ele mexe na saúde emocional, na autoestima desses indivíduos, dessas pessoas. E aí a gente poderia concluir, né, então, que no Brasil 76% da população vê em práticas racistas, enquanto apenas 28% admite praticá-las, né? Então é aquela ideia, não, eu acho que o Brasil é um país preconceituoso, não, mas eu não sou preconceituoso. Por isso que situações como a vivenciada por João são tão comuns quanto os discursos que reduzem a questão ao famoso mimimi. Para que o país efetivamente enfrente o racismo estrutural, pautas como essa devem extrapolar o reality show, que eu acho que é o que já está acontecendo e por isso que eu trouxe esse assunto aqui para a gente discutir, e as redes sociais, e resultarem em mudanças efetivas de comportamento. Então essas pautas, elas devem resultar em transformações efetivas de comportamento. E aí
antes de eu terminar a minha aula, eu queria deixar uma provocação aqui. Por que o comportamento do Rodolfo ele é mais defendido do que, por exemplo, um comportamento mais agressivo de uma pessoa como a Lumena? Não vou nem pegar a Carol Conká, porque a gente vai para uma outra questão, para uma outra temática, né? Mas o índice de rejeição da mulher preta é muito maior do que o do cara branco, que reproduz um discurso que é justificado como um discurso de sutileza não intencional, como uma brincadeira, né? E quando você vê uma pessoa que quer trazer a discussão, mas que não sabe como trazer essa discussão de forma a realmente acolher, né, a todos, como a Camila fez, falando durante muito tempo com o Rodolfo, ao longo da noite, enfim, a gente nota que as questões ligadas à cor no Brasil, elas ainda são muito complexas, e um dos motivos pelos quais elas são tão complexas é pelo fato de a gente ainda falar muito pouco sobre esse assunto, né? E trazer esse assunto pouco à tona faz com que esse problema se mantenha. Bom, aqui eu vou deixar, como eu falei, as referências dessa nossa pequena fala e dessa pequena sugestão de texto na descrição do vídeo. Você não precisa e não pode, não deve concordar com tudo que eu disse, nem discordar, nem por concordar. Então, se você quiser comentar e acrescentar a minha fala, comenta aqui embaixo, acrescente essa discussão. Se você achar que sim, que é mimimi, por que que é? Se você acha que não e quer trazer outras referências, por que que não é? Educação, formação, transformação a gente só consegue com debate, e essa questão da segunda-feira do programa do reality show ela é interessante, mas ela não deve terminar no reality show, foi por isso que eu sugeri essa conclusão. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se tiver curtido, compartilhe com a galera, comente aqui embaixo as suas impressões sobre esse acontecimento e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau!